Não importa a dificuldade, não importa o problema, eu quero te convidar a tocar em Jesus. Porque a palavra do Senhor diz que se eu crer em Jesus como o único e salvador da minha vida, além da vida eterna, que é o principal, eu serei curado. Em Isaías, a palavra do Senhor diz que Ele levou sobre si todas as enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E sobre as suas pisaduras nós somos sarados. Jesus veio para nos trazer vida e vida com abundância. Aquela mulher, ela entendeu que a única salvação e a única transformação da vida dela era tocar em Jesus. E quando ela toca nele de uma forma diferente. Às vezes nós estamos na igreja, Amorim, passando anos na igreja, mas não tocamos Jesus de uma forma diferente ainda. Às vezes você está aqui hoje, nessa tarde, tão longe, ou aqui nessa aldeia, pensando por que Jesus ainda não fez na minha vida. Mas Ele está olhando para você hoje, nesse lugar, dizendo, toque-me de uma forma diferente. Como é que eu toco em Jesus de uma forma diferente? Com a minha fé. Hawa huntadura. Tesina tinha também na honra. We imunizar, imusina wa husama também na. E ni hateia Jesus o si hai reane tete iorida. E ni hateia so si hai re. Awina wa norinha pi honra. Teviro observa momorra tesina irosata ne wa tirosata anorinha wa tiaso ayansi wa ya so se na Jesus tem assim a se da mare de roe inzo imunidade até a so aimo até a so e abaro zepta wima proma até aimo sumrinda tahawa yup tabina wa haiba monobo wa haiba re we mani wa mai na amo te septa amo ama wa ya so wa han si tahawa profeta Isaías yup tabina mani so re no ama te ati hai basi sinamanta badadi inomro ni ha pisadura va sumremena badadi inomro na te amo ropto ai ma si somrinda yup tabina ta ne wa nuri wa ya Jesus o te abaira ropire mo ya tumri wa sumri pawa ambtana avina wa nuri ha ari hai mana pastor te vai mo roardo te vai mo cerrado sa ropte na te vai mo Tazaha e wasibadari na tuimo Jesus tu essa promota muri onwa aldeia alvorada o imu tamo mo imre meori o honza mateso aba tesoura tawa rosarada badadi totoma wayu hayarina matou evi uina da no wayu no onde wani apitote badadi wani apitomre me. Eu não sei qual o tamanho da sua fé, se ela é grande, se ela é pequena, mas Jesus só disse algo. E se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, o grão de mostarda é a menor semente que existe. Se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos dizer para aquele monte lá, saia dali e vá para o outro lado, e ele vai fazer. O que nós precisamos gerar nos nossos corações hoje é fé. É fé para acreditar que o Senhor Jesus pode realmente mudar a nossa história. É voltar a ter esperança. A Bíblia diz que a tribulação, ela gera esperança. Então não importa a tribulação que você esteja passando, se você tiver fé, ela vai ser gerada esperança dentro de você. E aí sim, o milagre vai acontecer. Aleluia. Glória a Deus. Neonta, te mantinha ni hanena, minha mãe. Jesus to mantinha time bom no irmã. E se mostarda.